Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé já, para não perdermos tempo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase se afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse à multidão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, seguiram. Amém? Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, te adoramos, glorificamos o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, neste lugar. E o Senhor sabe que de mim eu não tenho nada a oferecer, mas o teu Espírito está neste lugar, e é através do teu Espírito que nós vamos aprender a tua palavra. Em nome de Jesus, capacita-me para este propósito. Eu creio, Pai, que o Senhor veio aqui, está aqui para nos ajudar, nos ensinar, e a tua palavra é o caminho para isso, Pai. E nós estamos aqui para a tua glória. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos guia para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Obrigado, irmão. Podeis assentar, irmãos. Sua vida dentro do propósito de Deus, ou nossa vida dentro do propósito de Deus. Esse texto é um texto conhecidíssimo. Eu estava conversando com a minha esposa hoje à tarde, e nós, às vezes, pregadores, leitores da palavra, nós temos que tomar o cuidado, porque às vezes nós lemos um texto como esse, e nós achamos que é um texto muito conhecido, e não tem tanta relevância, não tem tanta importância, mas é a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus, e quando é a palavra de Deus, essa palavra, ela enche o nosso coração, em todos os momentos em que nós lemos a palavra. É a passagem que fala da chamada de Pedro, de Tiago e João. É a chamada desses 3 discípulos, principalmente Pedro, que tem um impacto com Jesus, tem um impacto com o encontro com Jesus. E a nossa vida, ela vive de propósito. Já diz um escritor batista, esqueci o nome dele agora: você nasceu por seu propósito e para o seu propósito. Nós nascemos pelo propósito de Deus e estamos aqui para o propósito dele. Então nós temos que viver uma vida de propósito, uma vida voltada a fazer a vontade de Deus. Nesse texto, Jesus estava iniciando o seu ministério na terra, à procura de seus discípulos. Jesus não procurava, melhor dizendo, nos palácios. Jesus não procurava os seus discípulos na elite, mas Jesus procurava as pessoas que tinham um coração ensinável. Jesus sempre procurava as pessoas mais humildes. Ele estava à busca de pessoas
que tinha o seu coração ensinável. Se nós queremos viver uma vida de propósito, nós precisamos ter o coração aberto para aprender. Ninguém nasce sabendo. Todo aquele que sabe alguma coisa aprendeu com alguém. Ninguém sabe sozinho. E o principal professor é o Espírito Santo. Quando nós disponhamos a aprender a palavra, o Espírito Santo, ele está sempre à disposição para nos ensinar. E a história de Pedro nos ensina que quando confiamos totalmente em Deus e permitimos que Ele guie os nossos passos, somos preparados para impactar o mundo. Pedro impactou o mundo. Pedro impactou a história como os outros discípulos. Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, nós somos usados por Deus para acontecer isso, para tocar vidas, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Precisamos estar dispostos a abandonar nossas próprias direções e descobrir o propósito maior de Deus em nossas vidas ou para nós. Se nós queremos viver uma vida de propósito, nós temos que abandonar certos costumes, certos hábitos para vivermos o propósito de Deus. E é através desse chamado que somos capacitados. Deus nos chama, Deus nos capacita para ser pescadores de homens. Deus transforma Pedro, pescador de peixe, em pescador de homens. Ele sofreu ou levou um impacto tão grande da mensagem de Jesus, que ele não teve dúvida. Ele abandonou tudo e foi seguir Jesus. Nós precisamos entender isso, que a nossa vida tem um propósito, e o propósito não é outro. O propósito é fazermos discípulos. O propósito é glorificar a Deus. Gosto sempre de dizer, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito, e o propósito é que nós glorificamos o nome dEle. Nós não estamos aqui apenas para comer arroz e feijão e divertir. Nós estamos aqui para um propósito, e o propósito é glorificar a Deus, é salvar vidas, é ganhar as pessoas para Jesus. As pessoas só saberão se nós pregarmos. As pessoas só virão a Jesus se nós pregarmos, se nós anunciarmos. E esta mensagem eu quero trazer com esse título: sua vida dentro do propósito de Deus. Como nós podemos viver uma vida dentro do propósito de Deus? Em primeiro lugar, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa para o reino de Deus. E a pergunta que nós fazemos: o que temos feito para que o Evangelho seja anunciado? O que você tem feito para que o Evangelho seja anunciado? Se nós vivemos uma vida de propósito, e o propósito é glorificar a Deus, o que você tem feito para que pessoas sejam alcançadas? O que nós temos feito? Olhando para o texto, simplesmente o texto. O texto diz que Jesus estava pregando e de repente a multidão o comprimiu. Grande foi a multidão, foi aglomerando, e o Senhor Jesus, ele foi chegando à beira da praia, e como se a multidão vinha apertando, ele pensou duas vezes, ou melhor, não pensou duas vezes, e subiu em cima do barquinho. Barquinho, modo de dizer, né? O barco de pesca. Jesus subiu, tinha 2 barcos, e ele escolheu justamente de quem? De Simão Pedro. Ele subiu dentro do barco. Nesse contexto eu vejo que Pedro, ele serviu o seu barco. Pedro começou já servindo. Ele serviu o seu barco para que Jesus entrasse em cima dele. O outro serviço de Pedro foi que Pedro, ele pegou o barquinho e começou a trazer para mais longe da praia para que Jesus pudesse falar. Pedro começou servindo. Pedro começou ajudando. Então, se nós queremos viver uma vida de propósito, nós precisamos fazer alguma coisa para o reino de Deus. E aí eu pergunto para você nessa noite: e se Jesus pedisse hoje o seu barquinho, o seu barco, você cederia? Jesus chegou para Pedro e disse, ou melhor, ele viu os 2 barcos, né, e já entrou dentro do barco, né? O texto bíblico não diz que ele pediu o barco para Pedro, mas ele entrou dentro do barco, e Pedro, ele não se hesitou, não ficou bravo, não ficou nervoso, simplesmente deixou que Jesus cumprisse o seu papel. Depois Jesus só pediu para Pedro: afaste um pouquinho esse barco, e ele afastou o barco, para que Jesus pudesse pregar a palavra de Deus. A nossa vida, ela tem um propósito, e o propósito é o reino de Senhor Jesus Cristo. O propósito da nossa vida é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito nosso é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós temos feito para que o Evangelho seja anunciado? O nosso chamado é esse. O nosso chamado é esse: ide por todo mundo e
pregai o Evangelho. Quando eu falo pregar o Evangelho, não é simplesmente pegar uma Bíblia e sair pregando, mas é pregar através das nossas atitudes, é pregar através dos nossos hábitos, é pregar através dos nossos gestos, é pregar através do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa vida, dos nossos exemplos na terra. As pessoas têm que olhar em nós e sentir vontade de servir a Jesus. Quando você é um homem ou uma mulher que anda com dedicação a Deus, com devoção a Deus, as pessoas, elas querem se espelhar em você. Isso também faz parte do pregar o Evangelho. Porque às vezes a pessoa não tem a habilidade de pregar, não tem a habilidade de falar, mas já tem a habilidade de aconselhar, de orar, de estar junto, de abraçar, de dar uma atenção. Isso faz parte do Evangelho também. Então nós fomos chamados para isso. Mas para que isso aconteça, nós temos que ceder algumas coisas. Pedro começou cedendo o seu barquinho, depois ele cedeu o seu serviço, empurrou o barquinho de Jesus para que ele pudesse falar com a multidão. Simples assim, meus irmãos. Jesus, ele quer coisas simples de nós. Simplesmente empurrar um barquinho, ajudar uma pessoa. Se Jesus pedisse hoje o seu barquinho, a sua casa, o lugar onde você trabalha, se Jesus pedisse hoje para você o seu coração, para fazer morada dentro dele, para que você se torne melhor um pregador da sua palavra, será que você cederia o que nós temos feito para que o Evangelho seja pregado? O que nós temos feito para que o Evangelho seja pregado? A vida com Cristo não é simplesmente nós virmos na igreja e receber uma palavra de vitória. A vida com Cristo é uma vida de propósito. E o maior propósito, podemos dizer assim, quase o único propósito, é nós glorificarmos a Deus através das almas que se rendem aos pés do Senhor Jesus. O único, o maior propósito é esse. Nós fazemos muitas coisas para o Senhor, mas o principal é nós levarmos pessoas a entender o propósito e o plano de Deus nessa terra. O que nós temos feito para que o Evangelho seja pregado? Em segundo lugar, no versículo de 1 a 3, falando sobre esse assunto, o texto diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num barco que pertencia a quem? Pertencia a Simão, a Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Pedro começou servindo. Então sentou-se no barco e pôs-se a ensinar. Então o primeiro propósito para que nós vivemos uma vida de propósito é servir o reino de Deus, servir a casa do Pai, fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25 e 26, olha o que diz: quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Glória a Deus. Se você serve a Deus, o Pai, Ele é o Pai. Se você serve a obra, o Pai te honrará. Nós fomos chamados para servir. O que nós temos feito para que o Evangelho seja pregado? Nós temos que servir no reino. Nós temos que ajudar o reino. Nós temos que deixar de lado todos os nossos pensamentos pessimistas e olhar para a realidade que nós estamos vivendo, da necessidade da igreja, daquilo que a igreja está precisando, daquilo que o irmão está precisando, e servir na obra do Senhor. Isso faz parte. Pedro nos ensina isso. Jesus precisou do barco e Pedro então cedeu o barquinho para Jesus. E Pedro teve uma grande resposta, porque ele começou servindo. Pedro recebeu uma grande bênção, porque ele começou servindo. Pedro foi impactado, porque ele começou servindo. Então o negócio é servir. O negócio é ajudar, o negócio é cumprir esse propósito, começando com o serviço na casa de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10 também diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois os ajudaram santos e continuam a ajudá-lo. Deus não esquece do nosso trabalho, Deus não esquece daquilo que você faz. Por mais que você pense que é insignificante, não. Tudo aquilo que nós fazemos para o reino, em prol que o Evangelho seja pregado, isso tem galardão no céu, aleluia. Isso tem galardão no céu, e nós precisamos focar nisso. O nosso propósito é cumprir o propósito do Pai.
aleluia, e nós precisamos realmente olhar para isso e tomar posse desta palavra. Será que estamos à procura de oportunidades para levar a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus Cristo? Será que nós estamos procurando essa oportunidade ou nós estamos afastando? Nós não queremos servir, nós não queremos ajudar. Não, deixa para aquele grupo, deixa para aquele outro grupo, deixa para aquela pessoa, ele sabe fazer melhor. Mas nós precisamos nos empenhar, nós precisamos entrar na obra, nós precisamos cumprir o propósito, servir na obra do Senhor. Sentimos a nossa responsabilidade nesse sentido? Será que nós sentimos essa responsabilidade de que a obra do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela precisa do meu serviço, ela precisa do meu trabalho? Tudo aquilo que eu faço para o Senhor tem galardão. Como é bom saber que nós receberemos um galardão por aquilo que nós fazemos na obra do Senhor. Eu costumo dizer que o maior galardão, se você quiser receber mais galardão, ganhe almas. Tudo que nós fazemos tem galardão. Nada o Senhor deixa no esquecimento, mas uma alma que se rende aos pés do Senhor, a própria Bíblia diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós precisamos valorizar isso, nós precisamos querer isso. E o Senhor, na sua palavra, Ele deixa claro que nós receberemos o nosso galardão por aquilo que nós fazemos pelas pessoas. Ainda somos impelidos a clamar de joelho, ainda somos conclamados a clamar de joelho com fé, implorar ao Senhor, o Todo-Poderoso, pelas pessoas das nossas famílias. Nós precisamos orar pelas pessoas das nossas famílias, nós precisamos orar por aqueles que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na escola. Nós precisamos orar pelas pessoas. Quando nós andamos pelas ruas, nós vemos pessoas realmente possessas, pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que talvez com a única palavra nossa, ela abre a mente, mas nós às vezes não entendemos que nós estamos dentro de um propósito. E o propósito maior é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, é levar as pessoas ao conhecimento da verdade do Evangelho, porque o Evangelho liberta, o Evangelho salva, o Evangelho cura, o Evangelho liberta. Nós temos um propósito, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos um propósito e nós não podemos tirar o nosso foco desta realidade. O foco nosso é gerarmos, o foco nosso é fazer com que as pessoas ouçam o Evangelho do Senhor. Nós temos que falar com a nossa vizinhança, nós temos que falar com os nossos alunos ou os nossos colegas de escola, nós temos que falar com as pessoas. Nós temos a principal mensagem, nós temos a principal palavra. A palavra que nós temos não é uma palavra de qualquer livro, é uma palavra poderosa, é uma palavra que entra no coração, como diz a palavra, é como uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e medulas. É a palavra poderosa. E por que nós não falamos? Por que nós não saímos de casa um dia ou 2 dias para falar isso para alguém, ou lá no seu trabalho? Por que aquela pessoa que está do seu lado, trabalha com você há 2, 3, 4 anos, e ela nunca ouviu da sua boca que Jesus salva, cura e liberta? Por que nós não falamos? Por que nós temos medo? O diabo tem colocado na mente das pessoas que isso é vergonhoso, que isso dá vergonha. Não, querido, essa é uma honra. É uma honra falar do Evangelho, é uma honra falar para a pessoa que ela precisa aceitar Jesus, que Jesus tem um plano maravilhoso para ela. Quer receber as bênçãos da multiplicação? Quer receber a bonança da sua casa? Comece a servir na obra de Deus, comece a pregar o Evangelho, comece a falar para as pessoas que Jesus o ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Começa a pregar aquilo que você vive, ou a falar aquilo que você crê. Você tem que falar isso no nome de Jesus. Em segundo lugar, glória a Deus. Em segundo lugar, Pedro, ele começou servindo, amém? Começou servindo. Jesus viu que ele serviu bem. O que Jesus fez com Pedro? Deu para ele uma grande bênção, deu para ele uma grande vitória. Não existe profundidade com Deus, escute isso, não existe profundidade com Deus sem a direção de sua palavra. Pedro falou assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira,
Pedro estava lá no profundo, lá no mais fundo, não é isso? Ele estava lá no mais fundo, pescou a noite inteira e não pegou nada. Mas quando Jesus dá a palavra, ele vai e pega uma rede cheia de peixe, porque segundo a palavra. Então, se nós queremos essa profundidade do entendimento da palavra, nós precisamos esperar o comando de Deus. Nós precisamos receber de Deus uma palavra, uma direção. Não é sairmos assim de qualquer maneira e fazendo. A palavra nos ensina isso. Eu estou vendo isso no texto. Pedro, ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Mas quando o Senhor Jesus fala para ele ir no mais fundo, lugar que ele já estava, mas ele estava no fundo, ou sobre a superfície do fundo, e não conseguia atingir o fundo, porque ele estava sem uma orientação de Deus. A palavra de Jesus fez toda a diferença. Eu quero dizer para você, a palavra de Jesus faz toda a diferença na sua vida também. A palavra de Jesus é que comanda a nossa vida. Aleluia! Quando Jesus está na direção das nossas vidas, coisas extraordinárias acontecem. Pedro viu o milagre acontecendo. Ele ficou tão extasiado ou espantado com aquilo e falou: Senhor, não fique perto de mim, porque eu sou pecador. Ele viu realmente uma obra divina. Ele viu uma obra divina acontecendo na sua frente, porque Pedro começou servindo a Jesus. Entendeu? Pedro começou servindo a Jesus, doou o seu barquinho para que Jesus pregasse a palavra. O que nós estamos fazendo para que o evangelho seja pregado? Quer receber a bênção da sua casa? Quer receber a prosperidade da sua casa? Comece a fazer algo para que o evangelho seja pregado. Aleluia! Comece a fazer algo para que a palavra do Senhor Jesus seja anunciada para as outras pessoas. Esse é o propósito. A nossa vida está dentro de um propósito, e o propósito é o propósito de Deus. Nós precisamos viver esse propósito. E quando nós entendemos isso, querido, nós vivemos uma vida de alegria, uma vida de satisfação, porque o Senhor nos satisfaz. E nós temos visto grandes milagres do Senhor acontecendo. Eu posso dizer isso como testemunha. Deus está fazendo milagres, Deus está operando maravilhas, Deus está salvando almas, salvando vidas no nome do Senhor Jesus, e Ele continuará fazendo. Nós temos que despertar para isso. Nós temos que despertar que a nossa vida aqui na terra, ela não é uma vida sem sentido. Nós somos filhos, aleluia, escolhidos por Deus a dedos, porque a Bíblia diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Se você está aqui, é porque Ele teve misericórdia de você. Ele te chamou para a obra, aleluia. Ele nos chamou para fazer a sua obra. Ele teve misericórdia de você. Será que é difícil nós termos misericórdia também de outras pessoas? Será que não dói no seu coração, no meu coração, quando nós passamos pelas ruas dessa cidade e vemos as pessoas perdidas? Será que você não tem coragem, não tem vontade, não sente remorso de chegar até ela e dizer: meu filho, posso te ajudar, posso te trazer uma palavra, falar de Jesus para ele? Às vezes nós temos medo, porque muitas pessoas às vezes não aceitam, mas o nosso papel é pregar, nosso papel é falar. Como vão crer se ninguém pregue? A palavra diz isso. Mas precisamos falar. O propósito é isso. O propósito é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Sob a direção da palavra de Deus, Pedro estava triste. Pedro estava moribundo, lavando as redes. Pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas sob a direção da palavra de Jesus, onde há tristeza vem alegria. A alegria veio no coração de Pedro. Ele ficou tão extasiado. Onde a presença de Deus está, não há escassez, há abundância. Se nós estamos diante de uma palavra do Senhor Jesus, se nós não saímos por aí fazendo de qualquer maneira, mas nós esperamos uma direção de Deus, querido, com certeza Deus vai derramar suas bênçãos sobre nós. Com certeza o diabo vai perder. Com certeza, eu tenho certeza disso, porque eu posso dizer, porque eu estou vivendo isso. E muitas pessoas aqui também estão vivendo isso. Está vivendo o melhor de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus conhece o coração. Porque se nós estivermos fazendo também com ambição, não acontece nada. Nós temos que doar, aleluia, fazer com satisfação. Senhor, eu quero fazer para a tua obra, eu quero fazer porque eu sei o meu propósito. O meu propósito é glorificar o Senhor, o meu propósito é andar dentro do propósito do Senhor.
Quando nós fazemos isso, querido, não há nada que impeça. Não há nada que impeça, não há muralha que fique na sua frente, não há barreira que fique na sua frente, porque é Jesus que está dando a ordem, é a palavra que vem do alto, aleluia. Não é a palavra de um filósofo, não, é a palavra do Filho do Pai, é a palavra de Cristo Jesus. Pedro estava sobre as águas mais profundas a noite inteira, mas não conseguiu pegar nada. Mas quando Jesus deu a ordem, ele foi nas águas mais profundas e conseguiu pegar bastante peixe. Observe que às vezes você até está no lugar certo, mas está sem uma direção. Você está querendo fazer as coisas certas, mas você não está obedecendo a voz que vem de Deus. Porque a obra de Deus, escute isso, a obra de Deus, ela é dirigida pelo Espírito de Deus. Não há nada que nós façamos aqui na terra que vai dar certo dentro da obra se não for através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age nas mais simples coisas. E às vezes nós esperamos se Deus, o Espírito Santo, agir de uma forma sobrenatural e esquecemos das coisas mínimas. E Deus está agindo nas coisas mínimas, nas coisas pequenas, aleluia. Aquilo que você pensa que é insignificante, é ali que o Espírito está agindo, aleluia. A viúva pensou, eu só tenho um pouquinho de azeite. Ela achava que não era nada, mas foi através do pouquinho de azeite, do pouquinho de farinha, que o Espírito de Deus agiu, aleluia, e trouxe abundância naquela casa. A obra de Deus é dirigida pelo Espírito. E como que nós sentimos o Espírito? Quando nós respeitamos a presença do Espírito na vida das pessoas. Quando nós sabemos que a pessoa X, a pessoa A, ela está sendo usada por Deus, e nós entendemos que Deus está falando através dela, e nós não zombamos, nós não tiramos sarros, nós não ficamos blasfemando, mas nós dizemos, ele é um homem de Deus, está falando a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele quer que nós o respeitamos. E quantas vezes Deus tem falado aqui nesse palco, nesse púlpito, e às vezes nós saímos daqui reclamando, porque a sensibilidade está longe. Nós precisamos da sensibilidade do Espírito. E a sensibilidade, para nós conseguirmos a sensibilidade do Espírito, é na humildade, na simplicidade, meus irmãos. É na simplicidade. Olha a história de Jesus. Quais foram os discípulos que Jesus escolheu? Eram homens da elite? Eram homens de glamour? Não. Pescadores, homens simples, homens analfabetos. Mas foram esses homens que Jesus escolheu para fazer a sua grande obra. Jesus procura homens vazios para que ele possa encher do seu Espírito. Jesus procura homens e mulheres vazios de si mesmo, para que o Espírito dele age e nós possamos fazer a obra com realidade nessa terra. Nós falhamos muito, porque eu também falho. Se nós compreendesse 100% o que é o poder do Espírito Santo. Se nós entendêssemos e nós realmente vivêssemos a presença gloriosa do Espírito Santo, querido, nós impactávamos esta cidade. A alma se rendia aos pés do Senhor todos os dias. Mas infelizmente não é assim que acontece. Nós trabalhamos 22 horas, ou melhor, 18 horas por dia, atrás de mamão. E para Deus nós temos 1h30, e nós às vezes reclamamos. É verdade ou não é? Estou mentindo? Nós lutamos semana contra semana, outra entra semana, mamão, eu quero você, mamão, eu quero dinheiro, eu quero riqueza. Mas para Jesus, 1h30, um dia é demais. Como que o Espírito Santo vai agir com poder? Não há prioridade aí, meu irmão. Não há prioridade. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, do seu povo sobre essa terra. Nós precisamos entender o propósito de Deus. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Aleluia. Salmo 25, versículo 8 e 9, dando continuidade aqui à palavra. Salmo 25, versículo 8 e 9 diz assim: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. A palavra de Deus nos conduz.
Pedro, ele foi diante de uma palavra de Jesus e recebeu uma rede cheia de peixes. E o Salmo está dizendo: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Os humildes. Olha o que diz Provérbios também dentro desse tema. Provérbios capítulo 2, versículos 6 a 9, diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Quem dá sabedoria? O Senhor. E o Senhor aqui é o Espírito Santo. É o Senhor que dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Isso é palavra de Deus. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem. Aleluia. Essa é a direção que o Espírito Santo nos dá. Ele conduz nós pelas veredas justas, por caminhos justos, quando nós estamos na direção de Deus, quando nós deixamos Deus conduzir as nossas vidas. Então, se nós queremos andar no profundo com Deus, nós temos que ir através de uma direção da palavra de Deus. Não façamos como Pedro, pescou a noite inteira sem uma direção, sem um propósito, e ele não pegou nada. Mas quando ele ouviu a palavra de Jesus, ele entrou lá no mais profundo e realmente ele conseguiu pescar bastante peixe, porque estava diante de uma direção de Jesus. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, Pedro nos ensina também o que estamos dispostos a deixar por amor a Cristo. O que estamos dispostos a deixar por amor a Cristo? Talvez se fosse eu naquela pescaria, estou falando eu, tá? Talvez os irmãos faziam diferente. Se fosse eu naquela pescaria, vendo aquele monte de peixe e aquele homem fazendo milagre, eu já chamaria para uma parceria. Vamos fazer uma sociedade, vamos montar aqui um armazém de peixe, vamos ser ricos. O senhor dá a ordem, eu vou lá, peço, nós vamos vender e fazer dinheiro. Vamos ficar ricos. Talvez nós faríamos isso. Mas o que me chama a atenção é que Pedro, quando ele viu aquele milagre todo, e Jesus falou: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens. Pedro deixou tudo, abandonou tudo lá e falou: eu vou, Senhor, eu vou correndo atrás do Senhor. Imagina isso. Será que você faria isso? Ou você fala: Senhor Jesus, mas o senhor tem certeza? Olha o milagre que o senhor fez. Vamos montar aqui uma peixaria, vamos vender peixe, vamos ganhar dinheiro, Senhor Jesus. Pedro, nem, o texto não fala isso. Com certeza ele não fez isso. Pedro simplesmente deixou tudo. Foi tanto peixe que ele precisou de 2 barcos para trazer o peixe. Mas Pedro, ele deixou tudo. Deixou o barco, a rede lá e seguiu a Jesus. Pedro não olhou para a riqueza, Pedro não olhou para o que ele podia ganhar em dinheiro com aqueles peixes. Ele deixou tudo para seguir a Jesus. Aí eu pergunto para você: o que você tem deixado? O que você tem deixado para seguir a Jesus? Ou as coisas estão te prendendo, ou os peixes estão te prendendo, a riqueza está te prendendo. O que te prende? O que impede você falar para as pessoas que Jesus tem um plano maravilhoso para elas, que elas têm que aceitar a Jesus, entender o plano glorioso para entrar na glória? Será que você está tendo esse problema também? Será que você está tendo lá na sua casa discursos tipo assim: olha, não vai dar hoje não, porque eu tenho que resolver esse problema aqui, vai dar uma bolada para mim. Mas não tinha que pregar a palavra para aquela pessoa, não, mas ele espera para amanhã, nós falamos amanhã. Será que isso é sério? Amanhã pode ser tarde demais. Meus irmãos, eu quero focar na sua mente que nós temos um propósito. Observe que eu gosto muito de falar desse assunto, porque eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo a casa de milagres, e dentro da casa de milagres está acontecendo milagres. Dentro da casa de paz está acontecendo milagres.
porque esse é o propósito da igreja. Eu quero colocar no seu coração que está aqui nessa noite, a igreja tem que abraçar esse projeto, o projeto da casa de milagre, o projeto do evangelismo, chama como você quiser, você tem que evangelizar. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Ah, pastor, eu não sei falar. Eu duvido, se você não sabe ler o Evangelho de João 3,16, esses versículos fáceis, e dizer que Jesus tem um plano maravilhoso para ela, tem que arder no seu coração. Você tem que deixar tudo, nada pode te prender. Ah, pastor, eu não sinto nada. Peça ajuda ao Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que não têm sabedoria, peça ao Espírito Santo, que Ele vos dará sabedoria para discernir a tua palavra. Aleluia. Nós não fomos chamados para ser membros de bancos, nós fomos chamados para anunciar o Evangelho através daquilo que nós fazemos. Pastor, não sei pregar, mas pregue com a sua atitude, pregue com o seu testemunho, mas fale alguma coisa. As pessoas têm que ver Jesus em você, você tem que brilhar Jesus. As pessoas têm que ter sede de Jesus. Quando ela olha para você, ela tem que ver a diferença, porque a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo. E a luz só pode brilhar nas trevas. Agora, se nós estivermos misturados com a treva, como que nós vamos dar testemunho de Jesus? Nós temos que testemunhar que Jesus é bom, é maravilhoso, tem todo o poder. Pedro deixou de lado o orgulho. Ele deixou de lado o orgulho. Sabe por que ele deixou o orgulho de lado? E quando ele viu aquela cena maravilhosa, a Bíblia diz que ele prostou aos pés de Jesus e adorou a Jesus. Pedro deixou o orgulho, se prostrou diante de Jesus. Pedro deixou o seu barco com todo o peixe. Pedro deixou o materialismo, parou de pensar naquilo ali e falou: quer saber de uma coisa? Eu quero ganhar almas de verdade. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero fazer tudo aquilo que Jesus está me chamando a fazer. O tema da mensagem é vida de propósito. Sua vida dentro do propósito de Deus. Faço essa pergunta para você: a sua vida está dentro do propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus, pastor? Ganhar almas. Qual é o propósito de Deus, pastor? Ganhar almas. É anunciar através dos dons que Deus nos deu. É ter prazer de falar de Jesus para as pessoas. O interessante é que esse texto mostra claramente que quando nós disponhamos a servir na obra de Deus, o que Jesus faz? Ele multiplica, Ele dá com abundância, Ele faz coisas extraordinárias, Ele muda o cenário. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus está fazendo. Mas como que Ele ia ficar sabendo se nós não fôssemos lá? Nós precisamos ir. Então essa mensagem eu quero tirar a sua atenção, ou melhor, trazer a sua atenção. Faça uma casa de milagre ou uma casa de paz. Procure o pastor Fabiano ou me procure. Vamos empenhar nessa obra. O Senhor procura trabalhadores para a sua seara. Quando você chegar lá no céu, Ele vai procurar o galardão da alma e não vai achar para você, porque você não ganhou nenhuma. Você precisa ganhar almas. Fazer é muito bom, estar aqui é muito bom, faz parte, cantar, tocar, eu toco, eu canto, mas o principal é ganhar almas para o Senhor Jesus. Aleluia. Você já imaginou se todos aqui ganhassem uma alma? Como seria maravilhoso. Vamos ficar de pé. Eu não tenho o poder de convencer você. Posso falar alto, posso falar baixo, eu não tenho o poder de convencer você. Mas se você estiver com o seu coração sincero com Deus, como Deus está sendo sincero com o seu coração, vai haver alguma coisa. Quando o nosso coração está ligado em Deus, como o dele está ligado no nosso, com sinceridade, Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa história.